Tá gravando já. Beleza. Bom, aqui é o Gunnar Armin. Hoje eu vou dividir com vocês um voo no planador realmente revolucionário. É isso que vocês estão vendo aí, é o Nixus. É um planador de altíssima performance. A grande novidade dele é que ele tem um sistema de controle fly-by-wire nas asas. Can you verify my fly-by-wire is left turn? Basicamente é um planador de série na fuselagem, a cauda, só que as asas são feitas totalmente novas, tem envergadura de 28 metros, elas são muito finas, muito flexíveis e o comando é todo computadorizado, ou seja, o comando dos ailerons e dos flaps não é feito diretamente por cabos ou hastes, ele vai para um computador e do computador vai para a asa e vai deflexionar da melhor maneira possível. Com relação aos ailerons, isso não é tão importante, mas com relação aos flaps, que são usados muito durante o voo, durante as térmicas, eles se abaixam mais, entre térmicas recolhem mais, e isso faz uma diferença enorme. E eles, normalmente, um planador de alta performance tem cerca de 5 posições de flap, tudo que vai sendo mudada constantemente pelo piloto conforme ele roda uma térmica ou voa entre térmicas. E isso diminui muito a carga de trabalho, porque conforme ele vai mudando a velocidade ou tendo carga de fator carga, né, durante a curva e tudo maior ou menor, ele muda essa deflexão. Agora a gente está decolando, né? Eu estou com o Morgan Hall, que é um piloto local com muita experiência na região. E olha que interessante a decolagem. Ele começa a ter sustentação, as asas vão se flexionando pelo alongamento muito grande, né, e pela flexibilidade. Ela sobe mais de 2 metros nas pontas, tá? E fica esse arco, essa coisa linda aí que vocês vão ver na imagem da esquerda. E, além de tudo, é muito flexível, é impressionante. Eu nunca tinha voado alguma coisa assim, né, proporcionalmente que me envergasse tanto. Mas ela é bem resistente e durante a turbulência, ela faz um movimento meio diferente. Olha só como é que ela vai se flexionando ali. Tem os winglets também. É realmente muito diferente. Após a decolagem, ele recolhe o trem, está no motor de segurança, é um motor rotativo, ele é um planador self-launched, ou seja, esse motorzinho ele é colocado para fora. Aí eu vou falando como é que é o formato das asas, né? Mas o motor usado somente para decolagem, aí no caso depois de um tempo, depois de cerca de uns 20 minutos, eu acho, se corta o motor, depois tem uma altura boa e ele é recolhido para dentro da fuselagem e não se usa mais, a não ser no caso de uma necessidade, no caso de uma emergência realmente. Estava um dia bem frio, com muito vento. Right, so we're in auto flaps now. Então, aí o Morgan colocou o switch lá do controle fly-by-wire para auto flaps, tá? Que isso é o mais importante. Ele decolou com os flaps normais, posição normal, e agora já está automático. So you'll feel the glider surge forward and aft, the wiggle from the wings. You just kind of have to get used to it. It caught me by surprise the first time I flew it. I was like, well, that is really weird. Because you feel yourself going forward and backwards, but you can't see it, you just feel it. E aí no caso desse whirl, né, que ele está falando, essa cavalgada que o planador dá, conforme ele vai em turbulência, ele sobe e desce, ele avança e recua um pouco, ele dá uma cavalgada muito curiosa. Eu já tinha sentido uma sensação muito parecida voando 747, na época que eu voava 747, principalmente na decolagem, quando ele estava muito pesado, ele dava uma cavalgada semelhante, e é bem curioso. So this is our convergence line. So it'll be pretty high energy. Let me get us back on a little bit of energy line, and then I'll hand the controls over to you. Okay. All right, we'll take a turn in that just to feel it out. We don't really need to. All right, why don't you take it? Me? Yeah. Control? Okay. You have the controls? All right, your airplane. I'm hands off. Okay. Ele, curiosamente, assim, apesar de ser um planador bem pesado, ele se comporta muito bem em térmicas, ele sobe bem. Eu estou acostumado com planador de bem menos performance, que é o Janta, que é de 15 metros apenas. E
E esse aí, ele tem essa envergadura toda, ele é muito eficiente entre térmicas, mas até me surpreendeu que durante a térmica, apesar do peso, ele sobe bem também. O afundamento do planador que eu estou acostumado é de 40 para 1, para cada metro que ele desce, ele vai uns 40 para frente, e esse aí vai próximo de 70 para 1. É uma coisa inimaginável assim, para quem voa um avião normal, quando reduz o motor todo, essa eficiência é incrível. E você olhar essas asas, olha só como é que ela faz esse arco, ela vai para muito longe. Essa é a envergadura de um ATR, por exemplo, de um turbohélice, é muito próximo de um ATR. Ele responde bem em rolamento, tá? Ele não tem problema nenhum. E eu gosto sempre de fazer uma coordenação do primeiro tipo, ele pede bastante pedal, porque a guinada adversa é muito grande, fica muito na extremidade da asa, dos ailerons. Então ele pede muito pedal de leme para coordenar. Mas não tem nenhum segredo, ele só não é tão harmônico, né? O aileron é mais leve do que o normal, no planador normal, e você tem que usar muito pedal. O profundor ele é igual, não modifica, mas a grande diferença desse caso são os ailerons. Lembrando que ele, apesar de ser fly-by-wire, ele tem os painéis externos, pequenos painéis de aileron externos, que eles funcionam por cabo, se for o caso. Então, cabo aço, eu não lembro exatamente. Então, se perder todo o sistema elétrico, ele funciona à base de baterias, você ainda vai conseguir pilotar com segurança. This convergence line is it's a pretty spectacular thing. There are times when we can run for 200 kilometers without circling. Aí ele está falando das características do lugar e do planador. E nesse voo foi muito espetacular também. Mais à frente vocês vão ver, eu estava pilotando, eu consegui ficar na base de uma sequência de nuvens que a gente chama de avenidas, e ela dá uma sustentação suficiente para percorrer essas distâncias enormes. Eu percorri quase 100 quilômetros sem circular em térmicas, né? Aí no caso a gente está virando uma térmica normalmente. A experiência do Morgan nesse tipo de voo é muito superior à minha. Eu só recentemente tinha feito assim, algumas semanas antes desse voo, eu tinha voado um Nimbus 4 com um planador de muito boa performance também. Pela primeira vez na vida, tinha voado mais do que 400 km sozinho. You have to keep in mind this thing takes a while to start turning, so you kind of have to lead the turn a little bit. You kind of went up the back of it, so let's just go up that way a little bit more. E logo de cara ir para um planador desse nível é impressionante, assim, é muito surpreendente. É bem acima do nível que eu estou acostumado, né? A minha área sempre foi o voo de acrobacias, então não se usa esse tipo de planador, mas eu fico fascinado com essa capacidade de planeio. So we've kind of got a few little queue out here that connect down to that main ridgeline. I think we can try those, or we can head out more into the valley back behind us on the right and try that line. That line? Okay, try that one on the right maybe. Okay. It's got more vertical development. Well, not a bad day for November. You got really lucky. A good choice of day. Bom, no caso, nós decolamos de Paso Robles, na Califórnia, fomos para o Nordeste um pouco, depois prosseguimos para Sudeste, até a região de Cuyama, mais ou menos, e depois fomos novamente para o setor Noroeste e depois retornamos. So this is the California Valley, it's called, that we're over right now. Yes. Also called the Carrizo Plains. So you'll see videos from California, and they call the super bloom of flowers, and this whole valley will be a carpet of wildflowers. I see. Very pretty. E aí, no caso, nós temos aquelas fazendas solares que vocês estão vendo. Olha que enormes. Isso aí nós estamos altos. Isso aí é realmente muito grande. Tem que aproveitar a fartura de sol nessa região desértica, né? And you have a reading about what flap position is keeping, right? Yeah, so right now we're at about 4. 4? Okay. When I get real slow at the top there, it'll be 5. Now it's back at 3.8. Aí, no caso, o Morgan estava explicando mais ou menos a posição de flap, que ele vai automaticamente mudando. Então, ele vai se ajustando do melhor perfil, o aerofólio fica na melhor curvatura, melhor cambagem,
para a velocidade que você está. Então ele vai ser sempre muito eficiente sem intervenção do piloto, sem ter que ficar mudando constantemente a posição de flap, que é uma coisa comum num planador de alta performance. Então a carga de trabalho do piloto é muito baixa e ele pode se concentrar mais nas técnicas, escolher a melhor linha, a melhor área para voar e tudo, ele é uma preocupação a menos. Aí eu coloquei a câmera para fora, para vocês terem uma noção do desenho dele completo. Dá para ver novamente como a asa se arqueia bastante, né? E vamos quase sempre bem próximo da base das nuvens, até curiosamente um pouquinho acima da base das nuvens em alguns momentos, que não é muito comum para um planador. Ali vocês podem ver que tem um lago seco. E é um terreno totalmente diferente para mim. Eu estou acostumado com uma coisa muito mais verde, né, mais viva. Isso é uma coisa mais seca, né, mais desértico. Muito bonito, muito interessante mesmo. Oh, too late. E é interessante, essa parte é mais montanhosa. E olha só, em alguns momentos a gente fica até, a nuvem fica um pouquinho abaixo da gente. E eu não tenho esse hábito de voar em região montanhosa, ficaria desconfortável se eu não tivesse com alguém que eu confie completamente, que tem uma experiência muito boa. Mas é novidade para mim. Para um piloto de planador que está acostumado com competições e tudo é normal. Eu não sou esse tipo de piloto, né? Então foi uma surpresa para mim, até é estranho, uma sensação curiosa. E simplesmente o planador não perde altura, parece um avião mesmo. No caso aí, se continuasse nessa proa, ele ficaria lá naquela parte escura, ele chegaria. This peak on the left is called Caliente Peak. Caliente Hot. Ah, O que estava falando é o Caliente Peak, é o pico quente, onde tem aquela nuvem ali. the scenery is so different from what I'm used to. It's completely. Yeah, I bet. Well, this is a very good day. It isn't always like this. Look here. O dia estava excelente, né? Que não era normal para um dia de novembro nessa região. Por causa dessa linha de convergência, estava muito bom. Para quem não é familiarizado com planador, esse som que a gente está ouvindo, esse ritmo mais rápido, é que ele está subindo bem. Quando ele está mais agudo, mais rápido, que ele está subindo mais. Quando ele diminui o tom e fica mais grave, ele está subindo menos ou até descendo. 3.2. Novamente, para as pessoas que não estão familiarizadas, quando você pega as térmicas são colunas de ar quente que estão subindo. Como o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer, essas colunas vão subindo, você tem que achar o centro delas. Assim. Então você vai girando, apesar de você com uma curva de grande inclinação você ter menos eficiência de sustentação, mas como você está perto desse ar que está subindo mais rápido, vale a pena, compensa a perda de você ter uma curva muito fechada com muito fator carga, mas você ficar bem no meio dela e conseguir ter a maior razão de subida. Ou seja, a coluna de ar está subindo mais rápido do que o planador está descendo. Basicamente é assim que funciona para um planador. It's interesting. I completely trust you, but I would never come here by myself. So there's actually a nice airport just about 8 miles that way. A gente está fazendo câmera rápida um pouco, você vê que quase não se gira a térmica, não precisa girar a térmica, se você tiver um liftzinho pequeno debaixo da nuvem, ele já é o suficiente para ele não perder a altura. Está em câmera rápida, mas vocês podem ouvir um pouquinho do ruído que está bem agudo, ele realmente está subindo ali.
quando ele dá esse pico, né, que você aumenta, o processo no planador é meio curioso. Você está numa região que não tem muitas ascendências, é melhor acelerar para sair logo. Não é tão simples assim, mas é mais ou menos isso. E quando você está no lugar que ele está subindo mais, você reduz a velocidade para aproveitar mais tempo essa corrente de ar subindo. Então você não mantém uma velocidade constante, você vai variando constantemente. Sempre colado na base das nuvens, aí exatamente nesse ponto que a gente começa a não rodar térmica, a gente continua direto sem gerar, ao ponto de alguns momentos, quando a velocidade vai acelerando até querer entrar no amarelo, a gente evita de ficar no amarelo, que é uma região de turbulência. Eu tinha que sair um pouquinho debaixo das nuvens para perder a sustentação, cair a velocidade para poder voltar. Muito interessante mesmo. It's pretty unbelievable that Paulo designed and built this thing. It is. It's just mind-boggling, and it works really well. I don't understand how can he do this. It's like a genius, Yep. really a genius. And it's not just things he does, he's a handyman. Yeah. Comentando a confecção desse planador, né, que o Paulo fez um trabalho muito bacana. E ele não simplesmente faz os cálculos e projeta, ele bota a mão na massa mesmo. É um negócio muito... Ele tem esse dom para fazer essas coisas, para fazer acontecer, que poucas pessoas têm. Aí alguns pivôs nessa região também, com plantações, é um dos raros pontos em que a gente vê uma parte cultivada mesmo com a agricultura. Normalmente não tem, e lógico que eles têm que se alimentar um pouco, uma barrinha aí, que foram mais de 3 horas de voo. Novamente só na reta, aí já está mais ou menos na metade do voo. Na verdade já está mais que na metade, já está 2h37 de voo e quase sem girar térmica. Velocidade de cerca de 200 km por hora. Indicador vertical, olha só, ele vai para velocidade vertical ascendente muito grande. Aí na asa vocês podem ver que junto à raiz ela tem uma largura maior, ela é estreita, assim, cerca de 1 metro e pouco ela já é bem mais estreita. Isso porque a asa original desse planador, que é um SH, ela tem o que a gente chama de corda, essa largura é a corda do aerofólio. Era muito maior do que o Nixus, né, que tem essa corda menor e que ajuda a dar uma carga alar maior, né, ele tem menos área de asa, provavelmente por causa disso, e um aerofólio também bem moderno e dá uma eficiência muito grande. Nesse ponto está quase 300 quilômetros da navegação, vocês puderam ver ali no meu instrumento. Meu celular, né? Na verdade o celular ele tem um aplicativo que é feito especificamente para isso, para planador. Ele estava mostrando a distância até o momento. Wow. I wish I believed that. I don't think that's telling the truth, though. But we're climbing fast. Yeah, we're still only climbing at 2 knots, so that Borgel is out of its mind. Então, nesse ponto a gente já estava mais ou menos retornando e a gente ficou relativamente baixo nessa área meio montanhosa durante o tempo. Lógico que teria algumas pistas de apoio na região, mas não daria para retornar para o nosso destino, que é Paso Robles. Aí a gente está bem na região ao noroeste, né? E ficamos relativamente baixo. Aí o Morgan batalhou muito aí numa térmica para conseguir ficar numa altura segura, para conseguir voltar direto para Paso Robles. Foram uns 20 minutos ali brigando, aí no final a térmica realmente ficou forte. Aí nesse ponto vocês veem que tem alguma nuvem, mas a gente foi de baixo de nuvem até o ponto de retorno. Quando voltou ficou uma área azulada muito grande, assim, é mais difícil você achar térmica sem se balizar em nuvens. Então até achar essas nuvens ali demorou um pouquinho. Why don't you take it back? What? You want to take it back to control? Okay. Yeah.
You have the controls. I have control. I get controls and immediately drop. Isso aí vocês viram, né? Ele estava pilotando no meio de uma térmica excelente, me passou o comando, dei meia volta, perdi a térmica, né? Isso é normal. Não é minha praia, digamos assim. Mas foi engraçado, depois recuperei, depois achei de novo. Mas a gente se divertiu bastante. O Morgan é uma pessoa muito espirituosa, muito tranquila, aprendi muito com ele. We'll kind of do a final glide, but we'll check and see whether or not we can get those clouds that are out there first. Okay. We are doing 62 to 1. Então aí a gente já está na região que já tem o planinho final, já consegue chegar direto em Paso Robles sem depender de térmicas. 372 quilômetros nós já tínhamos percorridos ali naquele momento. Aí já não tem quase nenhuma nuvem, já está voando no céu azul. Nessa hora do dia já não tem mais tantas térmicas, mas já não depende disso também, né? It was a very good flight. That was nice. Hope you had fun. Such a good one. Yeah, that's better than a sled ride. You can just see the top of Morro Rock right now. O que ele mostrou agora é Morro Rock, é onde nós estávamos hospedados, é bem perto de onde tem esse morro e dava para ver mesmo tanto distante. Just a curiosity, if I'm going to go to stall, it will drop the flaps somehow, or it doesn't think like this, or you don't know? Oh, if you slow down more, it'll drop the flaps more. And that's it. It doesn't have any protection against stall. No. Aí eu estava perguntando para ele se tem alguma proteção de stall, se ele simplesmente ele funciona só os flaps, mas ele chega, por exemplo, no stall, ele dá alguma proteção a mais, se ele dá algum alarme, se ele dá algum comando para baixar o nariz, alguma coisa assim. Não, ele não tem essa função, ele só tem a função de eficiência mesmo, mas não de dar uma segurança a mais artificial. 3.5, perhaps 3.6. E aí ele também parou um pouquinho para ler as posições de flap durante as variações de velocidade. No momento ali ele estava com 3.6, quer dizer, é milimétrica a função de angulação dele, né? Ele é infinito, ele não tem posições fixas, tem posições infinitas. All right, I'll go ahead and take it back now. You have control? I have controls. Paso traffic, glider Sierra Alpha on the 45 for left traffic 31 Paso. Negative contact on the helicopter so far. Aí ele já está informando o tráfego na região, que ele vai para pouso e Paso Robles, acabou de baixar o trem de pouso. All right, gear down and locked. Paso traffic, glider Sierra Alpha is left downwind 31 Paso. Esse é o pouso na pista 31. Ali dá para ver bem as pistas, tem uma taxiway longa aí junto aos hangares e duas pistas. Agora ele vai ao speed brake, dá para ver bem, né? Ele é em duas peças, né? Que ele se estende ali, não é fácil fazer um mecanismo desse na asa, foi um trabalho grande que o Paulo teve. Paso traffic, glider Sierra Alpha, left base 31 Paso. Finals clear. E agora vocês vão ver quando ele colocar o flap já em manual e na posição de pouso, como a ponta da asa desce. É muito curioso. A distribuição de cargas nas asas fica muito diferente. Está alinhando a 31. Observa bem a ponta de asa agora, que curioso. All right, pulling in the landing flaps now. Okay. Olha só, viu como é que abaixou a ponta de asa? Quer dizer, a distribuição de sustentação na asa mudou para o pouso. Então, se a asa estolar, ela vai estolar por último na ponta, você vai ter controlabilidade de aileron para dar mais segurança nessa situação específica. Não a mais eficiente, é só a mais segura. All right, three green. One green. One green, three green. Ele optou por fazer um pouso bem longo.
Nix ele não tem controle direcional que não seja aerodinâmico, somente no leme, ele não tem controle de bequilha direcional. Então o ideal é que quando chegue no final da pista, ele vai fazer um pouso longo para parar no final da pista, não interditar a pista há muito tempo para outras aeronaves, e o Paulo Scholz já vai chegar com a caminhonete dele para tirar o mais rápido possível da pista. Foi um voo muito bom mesmo. Foram mais de 3 horas de voo, umas 3 horas e meia de voo, 400 quilômetros mais ou menos. E foi sensacional. É incrível você estar numa máquina dessa, você vê que realmente acelera, não afunda. É surreal mesmo. É um dos planadores mais eficientes que tem do mundo hoje em dia. Foi um privilégio enorme. Aproveito para agradecer mais uma vez ao Paulo Scholz, que gerenciou tudo, planejou tudo para que eu conseguisse fazer esse voo. Agradeço ao Morgan Wall, que foi um excelente cicerone nesse voo, me mostrou muita coisa, aprendi muita coisa. Thank you very much. That was fun, huh? It was a lot of fun. Excellent. Not too bad. Oh, I guess I can turn the camera off here, huh? E ao Sérgio Andrade, que é o proprietário do planador, que teve a gentileza de permitir que eu voasse nessa joia única no mundo. Então foi realmente muito bom. Not bad, 400K in November. Então vou usar. Espero que vocês tenham curtido, apreciado voar comigo, tenham sentido um pouquinho da sensação de voar numa máquina única como essa e de eficiência altíssima. Muito obrigado a todos e até uma próxima.